Volta à Espanha 2021, 10ª etapa. Uau! Eu tenho uma extrema dificuldade de fazer esses bate-papos quando existe uma etapa, quando acontece uma etapa como aconteceu hoje. Para dar uma amenizada, antes de começar a falar da etapa, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiro, pessoal do Dom Pão de São Paulo, obrigado pela jersey. Me sinto honrado em poder vestir a jersey do Dom Pão, que para quem não sabe, geralmente eu faço o Dom Pan, e o Dom Pan aqui de Miami foi uma inspiração e uma brincadeira, e é um grupo que parece que é um grupo bem bacana, que é o Dom Pão. Galera, obrigado demais, não tenho palavras para agradecer. Segundo agradecimento, pessoal do País do Ciclismo, que na minha opinião é o Instagram com as notícias mais completas do ciclismo. Lá só tem o pessoal que realmente entende, sabe todos os detalhes, tudo. A jersey linda do País do Ciclismo. Tá louco, hein? Que responsa, hein? Linda. Galera, obrigado. Visitem País do Ciclismo, porque lá tem muita informação bacana. 10ª etapa. Volta à Espanha. 190 quilômetros com esse cucuruto ali no final, essa montanha categoria 2. E, em geral, o pessoal tende a imaginar o que pode acontecer e etc. Quando eu olhei essa etapa, 10ª etapa, eu não tinha a mínima ideia do que pode acontecer. Porque existem alguns aspectos que eu tendo a levar mais em consideração do que simplesmente a subida. O vento, o quanto técnico é, o número de atletas que conhecem a região, o número de vezes que alguma determinada prova passa por um determinado circuito, por uma determinada montanha, porque isso influencia muito a dinâmica. Então, essa era a etapa de hoje, não era uma etapa curta, era uma etapa cheia de sobe e desce, com esse cucuruto, com essa montanha categoria 2 próximo do final, com a descida. Em geral, eu tendo a acreditar, isso é uma percepção minha, eu tendo a acreditar que as 3 grandes voltas, elas têm sido... Eu arriscaria que elas têm sido decididas no vento cruzado e na descida. Se nós olharmos os últimos 10 anos das 3 grandes voltas, aconteceram eventos extremamente importantes. Talvez a consolidação da diferença de tempo não aconteça nessas etapas, mas com certeza essas etapas influenciam e muito o que acontece na dinâmica da equipe e não do ciclista individualmente. Só que quando a equipe não consegue se organizar em uma etapa onde a descida é importante, onde o vento cruzado é importante, o líder pode não perder tempo, mas o líder pode pagar o preço na montanha. E é isso que as pessoas não levam em consideração. Então, numa etapa de vento cruzado, de repente uma equipe mal estruturada, ela deixa o líder sozinha. Né? O líder ele consegue não perder tempo, daí no dia seguinte o líder perde tempo na montanha e todo mundo associa que a decisão foi na montanha, quando na verdade o desgaste aconteceu na etapa de vento cruzado ou na descida. Eu não estou falando que isso é conclusivo, eu estou falando que eu acho que é mais ou menos. Então, de qualquer forma, coloquem nos comentários, nos últimos 10 anos, das 3 grandes voltas, se você acha que houve momentos importantes que aconteceram não necessariamente na montanha. E com certeza esses momentos aconteceram. Então, essa foi a etapa de hoje. 31 ciclistas na fuga, era um pelotão, certo? Representantes de todas as equipes. Eu fiquei sem palavra, porque 2, 3 ciclistas da Ineos. Era a equipe que luta pela classificação geral com a maior presença no pelotão, na fuga. O que eu imaginei? Eles vão fazer alguma coisa para ajudar quem é da classificação geral da Ineos. Quem que é da classificação geral da Ineos? Teoricamente o Egan Bernal, supostamente o Yates e
tem uma outra coisa que eu não sei qual adjetivo usar, para o Carapaz. Mas, de qualquer forma, eu não tinha a mínima ideia por que a Ineos mandou tantos caras para fuga. Talvez porque eles abriram mão da classificação geral, ou talvez porque o briefing no ônibus foi: ah, galera, o diretor esportivo falou assim, eu não tive muito tempo para pensar no que fazer hoje, não. Então faz assim, na hora que largar, cada um decide o que quer fazer. Deu a impressão que aconteceu isso. Deixa eu voltar aqui. 48,6 de média foi os primeiros 100 quilômetros, 190. Cara, os primeiros, se eu não me engano, a primeira hora foi 55 de média. Esse foi o momento, faltando 24 quilômetros para o final, foi o momento onde começaram a acontecer várias quebras, vários ataques. Por quê? Segundo as entrevistas no final, existiam alguns caras, e a gente vai falar sobre classificação geral, existiam alguns caras da classificação geral, só que esses caras da classificação geral, no começo, quando a fuga se formou, a fuga imaginou, falou assim, nunca que o pelotão vai deixar com que essa fuga abra 10, 12 minutos. Para surpresa de todos da fuga, conforme os quilômetros foram passando, o pelotão da classificação geral continuava tranquilo e a fuga foi abrindo. Faltando 24 quilômetros, começou a guerra entre quem vai ganhar a etapa. Os caras que estavam lutando pela classificação geral falaram assim, putz, será que eu posso vestir a camisa vermelha? Vamos continuar fazendo força. E daí começaram a haver quebras na fuga. Entre os vários ataques, e não foram poucos, entre vários ataques que aconteceram na fuga, naquele grupo gigantesco, o cara que fez o ataque certeiro, e aí que tá aquela história do ciclismo de hoje em dia. Você fica dando jab, daí chega alguém e te dá um direto, puf! Você já tá cansado de tanto dar jab e cai para trás. E tem o cara que fica quieto, não fica se envolvendo em todos os ataques e dá um direto. Quem que é o cara que dá o direto? O vencedor da 7ª etapa, o Storer da DSM. Faltando 18 km, estava ali na subida, na última subida, na subida categorizada do dia, ele deu um direto em todo mundo, não deu nem chance de ninguém. E tem mais, não é que ele atacou, ele fez o morsa. Foi só colocando pressão. Ali atrás, os caras tentando seguir, era engraçado, meu. Esse moleque tem um passo que, pelo amor de Deus. Daí o que aconteceu perfeito para ele no momento que ele acelerou? Ninguém conseguiu fechar o gap. Tá vendo que a fuga ficou gordinha? Ficou gordinha porque ninguém quer fazer força. Tá todo mundo pensando, eu não vou fechar o gap. Eu também não vou. Obviamente a DSM passa o rádio pro Storer. Fala assim, Storer, o grupo perseguidor tá gordo. Pode, mantenha o seu passo, que daqui não vai sair nada. Vários nomes importantes nesse grupo. Como vocês podem perceber, tem representantes de quase todas as equipes. Não era para aparecer a classificação geral. Calma, baguncei tudo. Deixa eu voltar aqui. Fuga quebrando, ataque do Storer, grupo perseguidor gordinho. Esse print foi só para mostrar o lance do vento. Eles estavam com vento contra nessa subida final. E pelo jeito é um pessoal aqui torcendo pro Yates. Ataque, agora aqui começou a parte que dá coceira. Ataque do Primož Roglič. Fenomenal, a gente pode ter vários aspectos para discutir o ataque dele. Vale a pena, não vale a pena, ansioso, não ansioso, muito forte, muito cedo. Tem vários aspectos, certo? Mas com certeza um dos aspectos que a gente tem que levar em consideração, durante o Tour de France, que ele perdeu o Tour de France com a camisa amarela, que se tornou uma imagem icônica para todo mundo, para o ciclismo, talvez a Jumbo-Visma ou o Primož Roglič, eles tenham sido muito conservadores ao longo do Tour de ter perdido oportunidades para abrir um tempo maior, para deixar com que a classificação geral fique relativamente mais tranquila, ou que dê margem para certos erros. Então, provavelmente, estava se sentindo bem, fez o ataque, certo? Fez o ataque. Como vocês podem perceber, ele
no momento que ele fez o ataque, ele deveria ser o quarto, quinto ciclista. No momento que ele fez o ataque, olha ali atrás, o Sepp Kuss, ele vai imediatamente para a direita do grupo para ver quem que vai responder. O Carapaz da Ineos, que eu não sei, eu não tenho a mínima ideia qual que é a função do Carapaz nessa volta à Espanha. Não tenho. Mas, de qualquer forma, o Carapaz ele estava na frente do grupo, colocando o ritmo. E nesse grupo contém o Egan Bernal. O que o Carapaz, qual que é a missão do Carapaz? Continuar fazendo o que ele estava fazendo ou tentar fechar o gap do Primož Roglič. A última coisa que o Carapaz poderia fazer, é abrir. Porque abrir é como se ele estivesse dizendo, eu não vou fechar o gap do Primož Roglič. Entendeu? Ok, próximo print. Olha o que o Carapaz fez. Tá vendo o Primož Roglič? Tá vendo aquela pelota vermelha ali? Quem que é? O Carapaz, ele simplesmente ele vai para a direita. Lembra, o Egan Bernal está naquele grupo. O Primož Roglič da classificação geral está abrindo um gap. O Carapaz, ele abre para a direita e fala assim, não, eu não vou fazer força. Não, meu capacete é dourado, eu sou medalha olímpica, pra que eu vou fazer força? O Egan Bernal que faça força, problema dele. Entendeu? Cara, a hora que eu vi essa cena, eu falei assim, não, ok. Né? Provavelmente, essa é a opinião do Samuca. Coloca aí por que o Carapaz foi pra direita. E daí o grupo começou a se organizar. Quem que é a equipe, né? Quem que é a equipe que se organizou, que nesse momento é a equipe que substituiu o que era a Ineos, Movistar. Sem palavras. Miguel Angel Lopes, ele vai ganhar o prêmio. Tomara que esses caras terminem bem na classificação geral, porque nunca foi tão merecido uma classificação geral para a Movistar como nessa volta à Espanha. Movistar se organizou. O que aconteceu com o Egan Bernal? Olha o Egan Bernal sozinho. Ineos Grenadier, que era, na época da Sky, que todo mundo reclamava, que a Sky monopolizava o ciclismo, eu defendia porque eu gosto de imaginar não. Ciclismo é um esporte em equipe, não é um esporte individual. É um esporte onde você tem que configurar a sua equipe para favorecer um ciclista. E a Sky sabia fazer isso como ninguém. Então eu defendi a Sky porque os caras parecem um robô. Não, os caras trabalham em equipe. Nesse momento a Ineos tem 2 caras na fuga, não tem a mínima ideia para quê. Tem um cara que é medalhista olímpico, que levanta o braço e fala assim, não, hoje eu não vou fazer força, hoje eu tô de férias, hoje é meu dia de girar, eu não posso passar da zona 2. E daí você tem o Egan Bernal, que eu também não sei se ele é o líder, sozinho, largado no meio da estrada. Enquanto você tem a Movistar extremamente organizada, com o Miguel Angel Lopes, o Enrico Mas, o Jack Haig, e tem mais um naquele momento que são 4 ciclistas. Faltando 11 km para o final. Na verdade, não faltava 11 km para o final. 11 quilômetros falta para o grupo que está lá na frente. Para eles, provavelmente, aqui, nesse momento, faltava ainda 15, 16 quilômetros, talvez. Esse é o grupo que... o Sepp Kuss. Então, esse é o grupo que perseguia o Primož Roglič. Enrico Mas, Miguel Angel Lopes, Jack Haig e o Sepp Kuss. O Sepp Kuss, ele era um cara fundamental nessa fuga, por quê? Porque ele é o cara que passa pro rádio e fala pro diretor esportivo da Jumbo-Visma o que está acontecendo com a perseguição. O ritmo tá forte, eles estão trabalhando junto, eles estão bem, não, estão começando a discutir, o cara tá com cãibra, tá com sede. É ele que é o câmera para passar todas as informações, ele é o espião para passar todas as informações para o carro da Jumbo-Visma, que consequentemente vai para o Primož Roglič. E esse, dispensa comentários, eu tô falando tudo isso, mas o destaque do dia em relação a ganhar a etapa é o Storer. Porque o Storer, ele saiu de um grupo de 31 ciclistas, ninguém conseguiu fechar o gap do cara, o cara subiu, desceu, foi pra linha de chegada, indiscutível o que ele fez.
Sepp Kuss, na hora que eu vi o Sepp Kuss sobrando, eu falei, e por que não é bom? Porque daí a Jumbo-Visma começa no voo cego em relação ao que está acontecendo na fuga. Agora, o Sepp Kuss, qual que é a motivação dele? De ter que levar em consideração o aspecto psicológico. Para ele se manter num grupo de 3 caras que estão lutando pela classificação geral e ele simplesmente tá ali para observar, para ele é difícil ter a motivação da perna explodindo, queimando, respirando, calor. Eu vou ficar aqui. Então, se ele tivesse um motivo a mais, talvez ele ficasse. Mas, de qualquer forma, esse cenário vai mudar. Então, o Sepp Kuss começa a sobrar um pouco antes do Cucuruto da subida. Na hora da descida, o Enrico Mas, ele estava desconfortável com o ritmo que estava sendo imposto pelo Miguel Ángel Lopes. Ele passou um rádio, eu estou sugerindo, eu não sei o motivo por qual ele passou o rádio, tá? Mas provavelmente que ele não estava se sentindo confortável, alguma coisa do tipo, ou não, ou ele falou qualquer outra coisa, mas coincidência ou não, imediatamente após o momento que ele passou o rádio, dá a impressão que o trio começou a ficar mais conectado. Então talvez tenha sido o rádio para assumir menos riscos, porque a gente tem que ver que o Miguel Ángel Lopes, ele é mais baixinho, centro de gravidade mais baixo, talvez ele consiga assumir mais risco, ou ele tecnicamente é melhor do que o Enrico Mas, mas de qualquer forma eu achei muito legal o Enrico Mas, ele não arriscar tudo nessa descida. Isso quer dizer que ele realmente está focado na classificação geral, nas 21 etapas, e não só imaginar que ele poderia ganhar a etapa, ou na verdade perder a Volta à Espanha no dia de hoje. Enquanto isso, quem que é o cara que assumia risco? Ai, meu. Puta, as quedas do Primož Roglič são algo que como torcedor, é complicado. É difícil julgar, tava assumindo risco demais, cairia de qualquer jeito, mas começa a ficar muito estigmatizado, sabe? Primož Roglič, queda, Primož Roglič, queda. E isso não é bom. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Rich Porte, né? Que começou a se envolver em tantas quedas em momentos decisivos que chega uma hora que você levanta a bandeira e fala assim, bom, alguém torce aí que eu cansei de torcer. O anjo da guarda do Primož Roglič, pelo amor de Deus, o cara saiu do jump lá, esqui, né, que o anjo da guarda dele dormia com fralda, e agora o anjo da guarda dele continua dormindo com fralda, só que agora também colocou uma armadura com fralda. Porque, é muita queda. Ele saiu arrastando com as mãos, imagina os dedos no asfalto. Pelo amor de Deus. Imediatamente pegou a bicicleta, voltou para cima da bicicleta, o Storer vencendo a etapa. O Antgruper veste a camisa vermelha novamente. Para eles, melhor grande volta da história. Melhor grande volta da história. 2 camisas vermelhas numa mesma edição, lindo. O que o Dylan Van Baarle estava fazendo ali? Vocês estão vendo o cara da Ineos? O que ele estava fazendo? Ele estava ajudando o Eiken a abrir tempo e ganhar a classificação geral em relação ao Egan Bernal. O que o Dylan Van Baarle estava fazendo ali? Tentando ganhar a etapa para quê? A Ineos não é o Antgruper que está ali para ganhar a etapa. A Ineos é uma equipe que está ali para ganhar a volta, a classificação geral. Cara, o que o Narvaez estava fazendo ali, sprintando para chegar na 5ª, 6ª colocação? Não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. Ineos, viu, meu? Esse é o grupo. Roglič, Enrico Mas, obviamente depois da queda, o Enrico Mas, Miguel Ángel Lopes e Jack Hagan chegaram no Primož Roglič. Só que não chegou apenas a equipe Movistar. Chegou o Grosschartner, o Vlasov, fica de olho no Vlasov. Então, todo mundo da classificação geral que tinha ficado para trás voltou para o grupo do Camisa Vermelha, porque o Camisa Vermelha assumiu o risco, caiu, então todo mundo voltou para a classificação geral. Ninguém perdeu tempo, com exceção de quem? Da equipe mais organizada, ou na verdade, eu diria, com a equipe que tem a maior liberdade de atuação na Volta à Espanha 2021, Ineos Grenadier.
Diretor esportivo estava com disenteria, não conseguiu ir para o briefing do ônibus, ninguém sabia o que fazer, resolveram no palitinho e decidiram que no palitinho também não ia resolver nada, então resolveram assim, cada um faz o que quiser. Hoje, 10ª etapa é para cada um fazer o que quiser. O único cara que ficou comprometido com a classificação geral foi o Egan Bernal, o único, entendeu? Eu acho que definitivamente o Egan Bernal não deve estar nada feliz com o que está acontecendo. A Dani Yates ajudando o Egan Bernal. Bom, logo após a queda, quando esse grupo chegou no Primož Roglič, o que aconteceu? O Primož Roglič, ele mantinha essa diferença durante muitos quilômetros. Sabe quando você está introduzindo alguém no ciclismo, no pelotão, e daí a pessoa se envolve numa queda e ela começa a ficar distante porque ela está com receio? Acontecer isso com esses caras é porque realmente ele estava desconfortável em estar conectado, por algum motivo, o que não é nada bom. Psicologicamente não é nada bom, porque ele ficou durante muitos quilômetros, ele só permitiu com que ele andasse normalmente num grupo, como a gente está acostumado no World Tour, entendeu? No quilômetro final, mas antes do quilômetro final, por 5, 6 quilômetros, ele ficou andando sozinho. Apenas, sei lá, eu fiquei curioso em mostrar para vocês. Esse é o grupo do Bernal, Yates, De La Cruz, Mader, Mentes. Esse é o grupo do Roglič, Mas, Haig, Sepp Kuss, o Miguel Angel Lopes, o Großschartner, Vlasov e o Sepp Kuss. Ele conseguiu se reconectar e foi lá colocar ritmo nesse grupo. Foi bem interessante. O cara que estava inconformado nesse grupo foi o Jack Haig, porque o Jack Haig talvez ele fosse o maior beneficiado em conseguir fechar o gap do Primož Roglič e continuar acelerando. Só que durante essa interação com a Movistar, o Jack Haig se mostrou meio inconformado de que o Enrico Mas não estava ajudando. Só que o Enrico Mas ele não tem que ajudar. O Enrico Mas tem que usar o Miguel Angel Lopes, tem que usar o Jack Haig para se beneficiar com essa dinâmica. Para isso que é um trabalho em equipe. Então o Jack Haig, eu espero que ele não tenha ficado puto de verdade, que ele tenha ficado puto como uma questão estratégica, tipo, Enrico Mas, ajuda aí, meu. O Enrico Mas falou assim, não vou ajudar, não quero ajudar. O Miguel Angel Lopes está aqui para me dar ritmo. E você está aqui, se você quiser fazer força, faz, se você não quiser, fica aí. Todo mundo junto. E esse é o grupo chegando do Egan Bernal. Entrevista do Primož Roglič, daí perguntaram para ele sobre o ataque, se valia a pena, ele falou assim, por que não? Um pouco de ação. A impressão que eu tenho é que o Primož Roglič, ele lida bem com essa dinâmica entre perder e ganhar. Ele não fica preso, ele não é um cara pesado em relação ao que acontece. Em geral, a gente vê que os ciclistas, eles tendem, não todos, mas existem alguns ciclistas que eles pesam muito a vitória e eles pesam muito a derrota. E o Primož Roglič parece que ele tem um senso, uma perspectiva de que a carreira tem os altos e baixos e ele procura se manter mais linear do que ficar surfando lá em cima, na crista da onda vitória, depressivo lá embaixo. Então parece que ele dá uma amenizada nessas diferenças e vai numa linha. Muito bacana o Enrico Mas cumprimentando o Primož Roglič, e o Primož Roglič já metendo um sorriso no rosto, então eu acho que talvez ele tenha essa sensação, e é muito bacana o que está acontecendo com a Movistar e a Jumbo Visma, porque é um reconhecimento de trabalho em equipe e de que os líderes vão decidir a volta à Espanha em algum momento específico, mas que o trabalho de equipe, por enquanto, tem prevalecido. Muito, muito legal. Muito legal. Essa é a classificação geral. Eu tirei a classificação geral até o 20º, apenas para mostrar para vocês que o Dylan Van Baarle chegou na 4ª colocação, que é da Ineos. O Narvaez chegou na 6ª colocação, que é da Ineos. De novo, por que eles têm 2 caras que saíram na fuga, não venceram a etapa, não ajudaram a classificação geral, não mudaram em absolutamente nada? A única coisa que aconteceu com a Ineos hoje foi perder tempo, a única. E considerando que eles perderam tempo, eles mandaram 2 ciclistas para fuga. Por quê? Não tenho a mínima ideia. E daí, deixa eu ver se tem mais alguém.
O Martin estava na fuga. Bom, enfim, tem vários nomes e a gente vai falar sobre, obviamente, sobre a classificação geral, que é do Aiken. Christian Eik, da Want-Gupper, mais do que merecido, principalmente pela equipe, extremamente feliz pela equipe, porque isso muda a dinâmica. Imagina dentro do ônibus, os caras ganharam a camisa vermelha, perderam a camisa vermelha, recuperaram a camisa vermelha, e o ônibus vai ficando empolgado. Bem legal. O mais importante da entrevista do Storer foi... Quando ele deu a entrevista, eu falei assim, ele falou sobre a dinâmica, sobre a etapa, sobre a movimentação dele, mas ele falou principalmente... Não foi exatamente com essas palavras, mas eu fiquei feliz porque eu sabia que a descida era perigosa, porque nessa região as estradas são escorregadias. Então talvez isso seja a informação ou o reconhecimento que faltou, por exemplo, para o Primož Roglic, porque ele disse com essas palavras, e talvez essa entrevista foi no calor da emoção, talvez o Primož Roglic estivesse pedalando ainda, quando ele estava dando a entrevista. E ele falou, eu fiquei feliz, principalmente na descida, porque eu sabia que as estradas dessa região, elas são escorregadias. Então são esses detalhes que às vezes importam muito mais do que a subida, com 15% de inclinação e etc. E essa é a classificação geral. O Aiken, que assume a classificação geral, o Martin, que pelo amor de Deus, o Martin usa essa classificação geral para se consolidar ali, ficar por ali, navegando na classificação geral, e daí aparece... Então, ou seja, o Aiken e o Martin foram os dois grandes beneficiados da classificação geral que estavam naquele pelotão, naquela fuga de 31 ciclistas. Dos dois para baixo, volta a ser a classificação geral do pelotão da camisa vermelha, com as alterações associadas, por exemplo, à perda de tempo do Egan Bernal. Então nós temos o Primož Roglic, Enrico Mas, Miguel Angel Lopes, Jack Haig, daí aparece o Egan Bernal a 4,46 do Primož Roglic, o que são mais de 2 minutos e pouco. Sepp Kuss e Yates, então você tem o Yates e o Bernal e o Großschartner. Então esse é o cenário de hoje. Por que todas essas críticas em relação a Ineos? Porque, de novo, a Ineos não deveria ser, ou eu devo estar erroneamente acostumado com o que era a equipe antigamente, de ser uma equipe que dificilmente a gente veria isso acontecer. E esse comportamento da Ineos hoje é exatamente o comportamento da Movistar. Então, quando a Ineos comprou a Movistar, né, eles absorveram tudo de ruim da Movistar e a Movistar absorveu tudo que é de bom da Ineos. Então, teve uma troca, porque, sinceramente, não dá para acontecer, não dá para torcer para a equipe. Você pode torcer para o atleta individualmente, vou torcer para o Egan Bernal, mas torcer para a Ineos, como que você vai torcer para uma equipe que perdeu a classificação geral, mandou 2 caras na fuga, esses 2 caras na fuga nem trabalharam juntos para ganhar a etapa, não ajudaram, não voltaram, não fizeram nada. Como que vai torcer para uma equipe onde você tem um campeão olímpico que na hora decisiva de fechar o gap de uma movimentação do camisa vermelha, em vez de entrar para a guerra, o cara se esconde na toca, fala, não, minha perna tá queimando, não posso ir. Cara, bom, enfim. Vocês perceberam que esse bate-papo foi pessoal, mas em geral esses bate-papos eles são pessoais, sintam-se à vontade. Tudo que eu mais quero é escutar a versão de vocês, a crítica, as sugestões, os comentários. E é isso, abraço, tchau, vamos ver o que acontece na 11ª etapa.